E aí, gente boa? Boa noite, galerinha. Boa noite. A paz de Cristo para todos vocês. Mil perdões aí pela demora. Vocês esperaram aí o quê? Uns 15 minutinhos, né? Antes da gente começar a nossa live. Mas foram uns 15 minutos toleráveis, né? Deu até tempo de alguns irmãos que devem ter acabado de chegar da igreja agora, né? Então já chega do culto, já chega da igreja, né? Já chega pronto para poder assistir a live. Quero dar uma boa noite para cada irmão que está aqui nessa noite. Deixa eu ver aqui a Cristina, a Gisete, a Arlete, Eliane, Diego, Cleide, Van Douglas, Marcelo, Rui, Adriana, Márcia. Sejam todos muito bem-vindos, né, a mais uma noite abençoada aí na presença do Senhor. Deixa eu ver como é que está o áudio aqui. Beleza, tá certinho, né? Então, gente, nós vamos encerrar hoje, tá? Vamos estar finalizando a, a nossa série que fala sobre as trombetas. Você que não assistiu a série, né? Foram 6 vídeos detalhando, dando um zoom nos acontecimentos que vão estar ocorrendo no toque das trombetas. E não somente isso, a gente mostrou os acontecimentos, o que vai estar ocorrendo, como também mostramos em qual momento cronológico da história isso vai estar acontecendo, vai estar ocorrendo, vai estar se cumprindo. Tá? Então, esses vídeos, na verdade, teve como propósito principal, né, situar você. Porque às vezes a gente faz um vídeo longo, né, enorme, e ainda assim tem pessoas que ainda ficam meio perdidas no tempo. Onde é que se cumpre isso, onde é que se cumpre aquilo, em que momento que se cumpre aquilo outro. Só que, fazendo um vídeo dessa forma, né, trombeta por trombeta, falando de novo, repetindo em qual momento que faz, mostrando ali o mapa, tudo certinho, fica difícil, né, de você esquecer, tá? Então, a trombeta de hoje é a 7ª, é a última trombeta, e ela tem bastante coisa interessantíssima, eu quero estar compartilhando com vocês, e vamos orar para que a gente possa começar a nossa live de hoje, amém? Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa oportunidade, eu agradeço a Ti, Senhor, por mais este dia, esse domingo que o Senhor nos tem concedido, um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de conquista, a Tua palavra sendo pregado, sendo ensinado, Senhor. Pedimos para que Tu venhas a preencher todas as lacunas e dúvidas que alguns irmãos ainda têm, Senhor. Acrescenta sabedoria à nossa mente, discernimento, para que possamos aprender a Tua palavra com louvor, Senhor, com força, com um entendimento correto, Deus. E, mais uma vez, que a Tua palavra ela produza resultados, Senhor, em nossas vidas, tanto na mente, nas ideias, como na prática de vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Vamos lá. Vamos começar, então. Lisandra, seja bem-vinda, tá? Vamos começar aqui. Deixa eu compartilhar com vocês, depois eu vou deixar aqui com vocês o link, tá? Desse PDF. No final, lá no final, eu vou deixar o link do PDF para vocês, tá bom? Vamos lá. Então, a aula de hoje é a 7ª trombeta. Eu estava fazendo hoje o esboço, né? Ontem eu cheguei a fazer a capinha da aula e hoje eu estava fazendo o esboço. Aí, no momento que eu estava fazendo o esboço, eu falei assim, caramba, não posso deixar apenas fazer um vídeo rapidinho, né, de 10, 15 minutos falando sobre isso, não. Fazer uma live sobre isso, porque vale a pena. Depois a gente faz os cortes aí resolvi colocar ele em PDF. Beleza? Raimon, também seja bem-vindo, querido. Paz seja contigo, viu? Vamos lá, então, né? Diego também, seja bem-vindo, irmão. O esboço saiu, ó, 7ª trombeta. Vamos lá, ó. Vamos ler os textos. Esses são os tópicos, tá? Tudo que está aqui em vermelho são os tópicos que nós vamos estudar hoje. Preste atenção, porque é um assunto riquíssimo. Olha quanta coisa a gente vai aprender em quê? 1, 2, 3, 4, 5 tópicos que tem aí separados. Vamos ler o texto, olha só. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam:
Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Eiraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Vamos lá, então, vamos estudar aí, tópico por tópico. Eu só não vou falar sobre os 24 anciãos, que isso daí já é um adendo que tem ali, né? Eles só estão adorando a Deus, isso não influencia em nada na profecia, tá? Então, vamos tratar aqui sobre assuntos que envolvem o cumprimento ali profético no tocante à sétima trombeta. Vamos lá. De repente, a letra para você vai ficar pequena, tá? Mas não tem problema. Depois eu vou disponibilizar para você um link aqui para você baixar o PDF, tá bom? Olha só. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, o que acontece imediatamente, quando a sétima trombeta ela toca? Vamos ver aqui, ó. Quem vai reinar primeiro é o Filho com a sua igreja. Vamos lá, então, para essa parte. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Que reino? Vamos ler aqui, ó, 1 Coríntios 15, 24, 28. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Então, ele está se referindo aqui não somente, né, dando fim aos inimigos, tá? Mas a gente está falando aqui de dar o fim aos inimigos e um reino que ele passa a reinar. Quem que passa a reinar? Olha só, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo império, entidades, e toda potestade e força, os poderes destas potestades. Por quê? Ele vai explicar. Convém que reine quem? Jesus. Convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Muitas pessoas entendem que esse texto se refere à primeira vinda de Jesus, a primeira, assim, né, já glorificado, para arrebatar a igreja. A primeira vinda de Jesus para arrebatar a igreja. E não é, né, ou a segunda vinda, que só tem duas, né, na realidade. Eu costumo dizer que são três vindas, né? A primeira como uma criança, a segunda para arrebatar a igreja e estabelecer o reino, e a terceira quando desce a Nova Jerusalém. Mas vamos falar na vinda dele para reinar. Preste atenção. O texto vai dizer o seguinte, olha só. Ele vai aniquilar todo o império, toda a potestade de força. Por quê? Convém que ele reine. Reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Os amilenistas, por exemplo, eles acreditam que Jesus está reinando hoje por quê? Porque quando Jesus voltar e a igreja estiver glorificada, a morte será vencida. Correto? E a morte sendo vencida, então, esse texto se cumpre na segunda vinda de Jesus. Sendo que, para isso acontecer, Jesus já teria que estar reinando hoje. Que é o que diz o texto, convém que reine. Ele teria que estar reinando hoje. Só que a gente vai ver
nos próximos slides, que é impossível ele estar reinando hoje, até porque Paulo, insistentemente, ele fala sobre nós aguardarmos, né, o Senhor para que venha o reino dele. Esse texto aí da sétima trombeta é um texto claríssimo que somente na sétima trombeta é que vem o reino. E mais uma vez, né, Paulo, vou completar o que Paulo falou, que eu não completei. Paulo diz que para nós sermos fiéis, né, para herdarmos o reino. Ou seja, vamos herdar o reino. Só que se herdar o reino, é herdar o reino com ele. Então, ninguém está reinando hoje. Todas as promessas de reino, Paulo sempre joga para o futuro. Reinarmos com ele, herdar o reino. Ou Apocalipse 11:15, está aí, ó. Os reinos do mundo vieram a ser. Isso na sétima trombeta. É na sétima trombeta. Então, esse texto do apóstolo Paulo aí, inclusive, ele está falando no seu contexto de arrebatamento, porque, na realidade, ele vai falar de glorificação de corpo. Que no versículo 51 ele vai dizer sobre o mistério da transformação do corpo. Então, esse texto ele se refere ao seu contexto que tem a ver com a glorificação do corpo. Na glorificação do corpo, Jesus passa a reinar. Então, quais são os inimigos que ele precisa vencer ainda? Porque quem vai vencer a morte sou eu. Quem vai vencer a morte é você. Quem venceu a morte é Jesus. Mas as nações não terão vencido ainda. E aí, Paulo vai continuar, ó. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O último. Por quê? No reino milenar ainda haverá morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, ou seja, quando ele venceu o diabo lá, depois que soltar ele de novo, os inimigos, as potestades, depois que tiver vencido de fato todo mundo 100%, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, a única forma que eu encontro para dizer que, por exemplo, Jesus ele vai reinar junto com o Pai, né, na vinda dele, é somente eu falar que ele está reinando hoje. Essa é a única saída. É dizer que Jesus está reinando hoje. O que seria, para nós que somos milenaristas, né, cremos no reino literal, né, um reino milenar literal, seria um tremendo de um absurdo. Se nós estamos profetizando, aguardando, esperando a vinda de Jesus para reinar, né? Se com ele morremos, com ele reinaremos. O reino é todo mundo junto, não é isso que a gente aprendeu? Todo mundo sabe a beabá do evangelho, do reino? O reino é todo mundo junto. Então não pode Jesus estar reinando hoje. Quando é que ele passa a reinar? Ele passa a reinar na vinda dele. Só que ele não reina com o Pai, porque ele só entrega o reino ao Pai depois que ele vence a morte. Só que não a morte dele, que a morte dele já foi vencida na ressurreição, mas a morte no sentido universal, onde ninguém mais vai morrer. E isso vai acontecer só no 8º dia. Tá perfeito até aqui? Né? A questão do filho reinar. Por isso que diz aqui, ó, os reinos vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Quem é nosso Senhor e quem é esse Cristo? Ó, o Senhor é a cabeça do corpo de Cristo. Efésios 1, 22, 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então, Jesus é o Senhor do Cristo, né? Ele é o Senhor do corpo de Cristo. Né? A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Né? Então, Jesus, ele é a cabeça. Seria mais ou menos assim um texto. Ó. E os reinos do mundo vieram a ser de Jesus e da sua igreja. Porque nós vamos reinar. O Cristo somos nós, né? Nós somos o Cristo, né? O corpo de Cristo. E ele é o Senhor. Ele é o cabeça desse corpo. Por isso que o Pai não reina com ele ali. Porque
ele só passa o reino para o pai, não que ele vai deixar de reinar, mas é como se ele estivesse entregando o direito do pai reinar, que lhe cabe, né? Que é dele. E isso só vai acontecer depois do reino. Olha aqui, ó. Porque convém que reine. Então, isso é depois dos dias do reino. É só depois do reino. Depois do reino é que o pai passa a reinar com o filho. Certo? Antes é só o filho que reina. Beleza? Então, olha só. Tomaste o teu grande poder e reinaste. A partir de agora, todas as profecias do reino se cumprem. Lucas 1, 32, 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus, olha, está vendo aí, ó, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então você veja que o pai, ele dá o direito do filho reinar primeiro. Você vai reinar primeiro. Tá? Você será aquele que vai estar reinando. Só que o reino dele é para sempre, né? Não é que ele vai deixar de reinar. O reino dele é para sempre. Tanto é que o texto continua. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Por que não terá fim? Porque é um reino que será para todo sempre. Está ali, ó, lá em cima. Ó. E ele reinará para todo sempre. E se ele reinará para todo sempre, é porque o reino dele é um reino eterno. Então, o pai, ele dá o direito do filho reinar primeiro. Por isso que não existe dois tronos aqui embaixo, porque trono implica em reino. É impossível alguém sentar num trono e não reinar. Como é que pode um negócio desse? Né? Seria inédito na Bíblia alguém sentar em trono e não reinar. Né? Como assim? Não existe isso. Tá? Então, o trono do filho que estará aqui na terra é o trono do filho. E ele reinará. E Daniel 2,44 diz: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, é mais uma profecia que mostra que este reino é um reino que é eterno, é um reino que é para sempre. Todas as vezes que a gente vê os profetas falando da vinda do Messias, é sempre com conotação de reino. É sempre com conotação de vinda para reinar. Ou uma vinda de homem para ser morto e reviver. Nunca é para ser arrebatado para ir morar no céu. Nunca. Você não vê nenhuma profecia sobre isso. Você vê diversos textos falando sobre a volta do Messias, a vinda do Messias, o dia do Senhor, o dia da ira, o dia da vingança, que é tudo o dia do Senhor. E todos esses textos se referem à vinda dele fisicamente. Não tem nenhum texto que mostra nenhuma profecia, nenhuma, que revela uma subida, né, depois dos ares. Tá? Encontrou com ele nos ares, de lá existe uma profecia que fala sobre isso. Não. O encontro com ele nos ares é porque ele vai de encontro à noiva. Os dois se encontram no meio do caminho ali. E de lá eles vão para Jerusalém. E essa aula nós tivemos na Sexta Trombeta, que já foi a preparação para esse episódio que vai ser o Armagedon. Aí olha que interessante, aqui em Daniel 12, 13, ó. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Eu vou usar muito aqui os textos de Irineu de Leão, tá, gente? Hoje eu vou usar ele como uma prova de que a igreja primitiva cria da forma como a gente ensina. Tá? Para quem não conhece, eu vivo falando sobre ele aqui, ele foi discípulo de Policarpo. Olha aí, o ano 130 depois de Cristo. Né? Policarpo foi discípulo direto do apóstolo João. E ele foi nomeado bispo da cidade de Lyon, na França. Reconhecido. Os historiadores cristãos da época falam muito bem dele.
um dos maiores defensores da fé contra o gnosticismo. Então, olha o que ele vai dizer aqui a respeito de levantar para tomar herança, que é o que está em Daniel 12:13. Olha só. Ora, Deus prometeu a herança da terra a Abraão e a sua posteridade. Mas, se nem Abraão, nem a sua posteridade, que são justificados pela fé, olha aí, justificados pela fé, né? A sua posteridade, recebem agora a herança na terra, eles a receberão na ressurreição dos justos. Irineu de Leão, um pós-tribulacionista. Quando é que eu vou receber a herança da terra? Na ressurreição dos justos. Porque Deus é verídico e estável em todas as coisas. É por isso que o Senhor dizia: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Está no capítulo, está no 5º livro dele, capítulo 32, né? O livro Irineu de Leão contra as heresias. Então ele vai dizer que a herança da terra que Deus prometeu a Abraão e a sua descendência, a descendência é a igreja, que recebe Abraão como pai na fé, e pela fé somos filhos de Abraão, essa promessa que Deus fez para Abraão e a sua descendência, essa promessa nos alcança. Qual promessa? Herdar a terra. E quando que eu vou receber essa herança, se nem os nossos pais receberam e nem nós estamos recebendo? Na ressurreição dos justos. E é justamente isso que o anjo fala para Daniel: te levantará, ou seja, você vai ressuscitar na tua herança. A herança que Deus fez para Abraão, Isaque e Jacó. Qual é a herança? Você tem que ir lá ler para você ver qual é o pacto abraâmico que Deus fez com Abraão e a sua descendência, de herdar a terra para sempre, que é o que Jesus falou em Mateus 5,5. Então, o tomaste o teu grande poder e reinaste, por isso que diz lá em Apocalipse 5,9, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens que procedem de toda tribo, raça, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O reino é sobre a terra. Por quê? Porque foi isso que Deus prometeu a Abraão e a sua descendência. Ah, mas isso é coisa de judeu. Não, não é coisa de judeu. Isso é coisa de Abraão, nosso pai na fé. Porque Deus prometeu para Abraão antes da lei. E nesse texto de Apocalipse 11:15 se cumpre isto. E quando Deus promete aos nossos pais o reino na terra, é na ressurreição. Então é na ressurreição que a gente entra na herança. É na ressurreição que eu tomo posse da terra. Ou seja, uma visão primitiva de uma vinda de Jesus pós grande tribulação. Vamos continuar. Eu falei para vocês, né? A letrinha pode estar pequenininha aí, mas depois eu mando para vocês, eu boto o link aqui no chat, no finalzinho, tá? E olha aqui, mais textos que vão provar isso que eu estou dizendo aqui, olha só. Continuação do texto. E o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos. Eu quero entender se Jesus prometeu que na vinda dele ele traria o galardão, ele vai trazer o galardão de novo depois da grande tribulação, para qual profeta? Galardão, os profetas se referindo aos profetas do Antigo Testamento, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Galardão aos profetas, teus servos. É os profetas, tanto é que fala, e o tempo dos mortos. Então aqui está falando o quê? De ressurreição. Vira e mexe, eu debato com pré-tribulacionistas, eles falam, não, essa trombeta não é trombeta de ressurreição. Claro que é de ressurreição, olha aí o texto. E o tempo dos mortos. Para ser julgado. Como é que o cara vai ser julgado? Ele tem que ressuscitar. Agora, que julgamento é esse? É o julgamento dos profetas, dos servos. Não é julgamento para ser condenado ou não. É o julgamento que é o tribunal de Cristo, é o tempo de dar o galardão. Vai ser julgado para dar galardão. E Jesus prometeu que ele iria dar o galardão na sua vinda. Eis que venho sem demora e trago comigo o meu galardão, que darei cada um segundo a sua obra.
Essa promessa é uma promessa que toda a cristandade repete ela, que se refere à vinda de Jesus. Tá aí, ó, a vinda de Jesus, ele trazendo o galardão. Só que esse galardão, segundo o texto, é na sétima trombeta. Aí o pessoal vai falar, não, mas a sétima trombeta não é a última trombeta. Como não? Tem a oitava trombeta? E se a de Corinto é a última, quando que tocou a primeira, então? Já ouvi dizer uma vez aí que a primeira trombeta foi tocada no Sinai, onde teve som de trombeta lá no Sinai. A primeira trombeta é no Sinai, e a segunda é quando ele vier para buscar a igreja invisível. Não, pô, se a primeira trombeta no Sinai, a segunda tem que ser no Monte Sião, já tocado ali no segundo pacto, né? O primeiro pacto no Sinai, né? E o primeiro pacto no Sinai, Moisés. E o segundo pacto em Sião, né? Ali em Jerusalém, Jesus, né? Fazendo um outro pacto ali com a igreja. Então, se quiser usar esse tipo de exemplo para tentar justificar a palavra última, né? Então não adianta, porque a primeira trombeta é para o primeiro pacto. E se fosse a segunda trombeta, seria para um segundo pacto, e não para um arrebatamento. Você está entendendo? Então, eu já ouvi essa explicação uma vez, mas não dá certo. Então, quando Paulo está dizendo que é a última trombeta, claro que o livro de João não tinha sido escrito ainda, né? O Apocalipse, mas quem está revelando é o Espírito, não é isso? O Espírito pode revelar coisas para você e mais na frente trazer mais detalhes. Então tá aí, ó, a última trombeta, a trombeta da ressurreição dos mortos. E tá aí, ó, a sétima trombeta, a trombeta da ressurreição dos mortos. E vamos continuar lendo, olha só. Na sétima trombeta se tem a primeira ressurreição. Daniel 12, 1 e 2. E naquele tempo se levantará Miguel. A gente acabou de ler um texto aqui de Daniel 12, que fala sobre o anjo prometer a Daniel, né, falar para ele, descansa, quando você ressuscitar, você vai tomar posse da sua herança. Então vamos continuar a leitura aqui agora do contexto inicial. Ó. E naquele tempo se levantará Miguel. Aí eu cortei um pouquinho, porque vai falar sobre a grande tribulação, a angústia e tal. A gente já sabe que ele fala da grande tribulação. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Que povo? O povo de Daniel, né, que tem um nome escrito no livro da vida. Todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, veja bem, esse é o único texto que nós encontramos no Antigo Testamento que fala que na vinda de Jesus, Miguel vem junto com ele. É o único texto. Não é que tem gente que acredita que Jesus é o Miguel. Não é. Jesus não é Arcanjo Miguel. Tá? Arcanjo Miguel é um ser criado. Jesus, não. Arcanjo Miguel ele pediu autorização a Deus para repreender Satanás, em Judas capítulo 1. Jesus não pediu autorização a ninguém, ele mesmo repreendeu Satanás lá em Mateus capítulo 4. Então, Jesus não é Arcanjo Miguel, tá? Preste atenção. Jesus, ele fala o seguinte, Jesus não, perdão, o profeta ele vai dizer o seguinte, que quando Jesus ele vem, ou o Messias vem, né? O texto não vai falar sobre o Messias aí, vai falar só sobre Miguel, mas Paulo vai acrescentar o Messias. Ele vai dizer lá em 1 Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor descerá do céu, olha, preste atenção no texto, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Gente, alarido, voz de arcanjo, ele vem com três sons diferentes. Ele vem acompanhado de alarido, ele vem acompanhado do arcanjo e ele vem acompanhado com o som de trombeta de Deus. Ah, a trombeta de Deus é qual? Então preste atenção. Eu já ouvi algumas interpretações pré-tribulacionistas
que dizem que uma coisa é a trombeta do anjo, a outra coisa é a trombeta de Deus. Não, pera aí. Uma coisa é a trombeta do anjo, lá de Apocalipse 11, e outra coisa é a trombeta de Deus, de Corinto. Né? De Corinto não, né? De 1 Tessalonicenses 4,16. Então, Paulo diz, ante a última trombeta, daí tem uma terceira. Tem a trombeta de Deus, tem a última trombeta, né? Você está entendendo como é que os caras interpretam a Bíblia? Eles interpretam assim. Né? Se um traz um detalhe e outro traz outro, então são duas coisas diferentes. Né? Se um traz um detalhe e o outro traz um outro detalhe, aí é diferente. E não é assim que se lê a Bíblia. Se eu for ler dessa forma, eu já falei isso aqui uma vez e vou dizer de novo. Então, a gente teria que interpretar, por exemplo, 4 ressurreições diferentes, porque todas elas têm narrativa diferente. Mas não são ressurreições diferentes. Está claro que é uma ressurreição só com narrativas diferentes. Jesus, quando vai curar um cego, tem evangelistas que falam 2, tem evangelistas que falam 3. São eventos diferentes? Não. Porque um evangelista escreveu com mais detalhes que o outro. Então, Paulo escreve ante a última trombeta. Depois ele escreve trombeta de Deus. E João escreve e o anjo tocou a 7ª trombeta. Então, se eu for querer dizer que são trombetas diferentes, então tem que ter no mínimo 3 trombetas diferentes. 3 toques diferentes. E não fiquem pasmos se você ouvir uma interpretação assim, porque eu já ouvi. Existem 3 arrebatamentos diferentes. Um é com alarido, outro é com arcanjo e outro é com a trombeta de Deus. Eu já ouvi gente falar isso. Por quê? Porque gosta de fazer brincadeira com o texto. Ele gosta de ficar fazendo aí, né, altas revelações no texto. E não é assim. Só tem... Preste atenção, gente. Vamos lá. Olha só. Vamos continuar aqui no raciocínio. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido. Ele vem com essas 3 coisas. O texto está falando, eu vou na sua casa, né, com uma bolsa, com uma mochila e com um guarda-chuva. Não é que eu vou lá 3 vezes, eu vou lá uma vez só com essas 3 coisas. Isso é o que está escrito. Ele vem com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Da onde ele tirou voz de arcanjo? Está ali, ó, Daniel 12. Arcanjo Miguel. Aí ele vai dizer, tudo bem, Daniel falou, né, que uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para desprezo eterno. Mas são eventos que acontecem ao mesmo tempo? Não. Ele diz, os que são de Cristo ressuscitarão primeiro. Então, ele está dizendo o seguinte, aquela profecia que tem Daniel, que é por isso que o anjo fala para Daniel que ele, quando ele ressuscitar, já vai receber a sua herança, esta profecia se refere à vinda de Jesus, quando ele vem para dar a herança da terra para o povo de Daniel, que é a igreja. Porque é o povo de Daniel que tem um nome escrito no livro da vida. Quem é que tem um nome escrito no livro da vida? A igreja. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então tem uma ordem aí. Primeiro Jesus, depois a igreja. Tem uma ordem. Tá? E depois é a ressurreição, né, universal. Olha o que está em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5. E não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. Está falando da besta, né? O pessoal não recebeu o sinal da besta. A besta é só lá no final, nos últimos 3 anos e meio. E viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram. Isso significa o quê? Que só temos 2 ressurreições. Uma para os que são de Cristo, que ressuscitaram primeiro, e uma outra depois dos 1000 anos. Está escrito aí. Está escrito aí. Não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então você veja que o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, ante a última trombeta.
Última, é última. Não tem por que ficar inventando moda. A última é a última. Quantas trombetas nós temos em Apocalipse? 7. Qual é a última? É a 7ª. O que acontece quando toca a trombeta? É o tempo dos mortos para levantar, serem julgados e receber o galardão. E ele vai especificar profetas, os servos dele. Isso inclui Daniel. Nunca se esqueça do texto de Daniel. E aí há a ressurreição. Isso é que ocorre no toque da 7ª trombeta, a ressurreição, que a Bíblia chama, e não por um acaso, a Bíblia chama de primeira. Não é isso que está lá, ó, os que morreram em Cristo, 1 Tessalonicenses 4,16, ressuscitarão primeiro. Aí João fala, esta é a primeira ressurreição. Será que agora a última não é mais última, a primeira não é mais primeiro? Mudou tudo? Paulo fala que é a última trombeta não é mais a última. Deve ser a última trombeta que toca antes da última. E a primeira ressurreição é a primeira que ressuscita antes da outra primeira. Para de fazer firula no texto. Primeira é primeira, a última é a última. Sempre foi assim na história da humanidade. Jesus é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e é o último. O que é primeiro e o último? Primeiro significa exatamente essa palavra que está querendo dizer. Primeiro. Existe uma outra interpretação para primeiro? Não tem. Né? Não tem. Então tá ali, ó. Cristo as primícias, porque Cristo ele é o que faz parte, né, desse corpo, e do corpo ele é a primícia. Pronto, primícia é o quê? É a primeira colheita, vamos colocar assim. A segunda colheita, que ocorre no tabernáculo, ele fala que é da igreja, e nós na sua vinda. Só que a ressurreição de Jesus não é contado aqui, né, em Apocalipse 20, em 1 Tessalonicenses, como primeira ressurreição, porque Paulo está falando da ressurreição dos servos, e não de Jesus. Né? Tanto é que ele fala Cristo primícia, e depois os que são de Cristo. Então, os que são de Cristo, em comparação a toda a criação, Jesus se exclui disso, nós somos primeiro. E a ressurreição universal fica sendo a segunda. E aí, o último texto, Mateus 24, 31, Jesus vai dizer, e ele enviará os seus anjos. Olha aí, ele vai enviar anjos. Não é isso que diz lá? Jesus fala que na vinda dele virá com os anjos. Está vindo aqui, ó, Miguel. Miguel é um arcanjo, mas faz parte da classe angelical. E eles, quando vierem, vêm com rigor, clamor de trombeta. E é o texto que Paulo fala, que ele vem, né, com alarido, com trombeta de Deus, os quais ajuntarão os seus escolhidos, os escolhidos, os que são de Cristo. Quem são os escolhidos? É a igreja. Desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esse texto de Mateus 24, ele está sendo falado depois da grande tribulação, não é antes. Então, texto da vinda de Jesus remete a som de trombeta e barulho. E Paulo vai dizer isso. Por isso que ele faz alarido. Gente, para que Paulo vai falar alarido se não tem som? Pelo amor de Deus. Senão, Paulo ele tinha toda a oportunidade do mundo para falar que ele virá de forma invisível, né? Ele virá, né, sem que ninguém perceba. Mas não é isso que ele fala, ele diz que ele vem com alarido. E Jesus fala que quando ele vier, ele vem com clamor de trombeta. Aí você vê Irineu de Leão, olha o que ele vai dizer. O Senhor afastará os homens e os que ficarem se multiplicarão sobre a terra. Construirão casas que eles mesmos habitarão e plantarão vinhas, cujos frutos eles mesmos comerão. Todas essas profecias se referem sem contestação, preste atenção, à ressurreição dos justos,
que se realizará depois do advento do anticristo e da eliminação de todas as nações submetidas à sua autoridade, quando os justos reinarão sobre a terra. Percebeu? O Irineu de Leão, ele já está interpretando os textos. Já está interpretando, ó, você quer saber quando que vai ser a ressurreição? Ah, vai ser depois do anticristo aparecer. Aí depois que o anticristo aparecer, os justos vão ressuscitar e eles vão reinar sobre a terra. Pós-tribulacionismo puríssimo, puríssimo, dos primeiros cristãos. Todos os primeiros cristãos pensavam assim, todos, 100%. 100%. Todos eles. Qualquer interpretação fora disso, até o amilenismo é pós-tribulacionista, porque eles acreditam numa única vinda de Jesus, então tem que ser, né, depois da grande tribulação. Até eles pensam assim. Então, todos os primeiros cristãos, eles falam abertamente que a vinda de Jesus e a ressurreição é depois do advento do anticristo. Isso aqui é um discípulo de Policarpo, um que andou com Paulo e andou com João. Andou com Paulo e com João. E ele aprendeu aos pés dele. Aprendeu aos pés de Policarpo. Quem é que você acha que eu vou dar ouvido? Eu vou dar ouvido a esse professor, que ele não é Bíblia, mas é um professor. Ele está ensinando. É igual a eu não sou a Bíblia, mas eu estou ensinando. Você está me ouvindo. E eu também estou ouvindo a opinião dele. Entre a opinião dele, que está mais lá perto dos apóstolos, e uma opinião de um youtuber ou de um livro do século XIX, eu prefiro ficar com a opinião dele. Eu ouço ele e falo, não, o cara tem razão. E não é só ele que ensina assim. Todos os primeiros cristãos ensinam dessa forma. E nós estamos no caminho certo. Tá? Ó, olha que interessante aqui esse texto. Esse texto aqui é formidável. Veja como a sétima trombeta, ela traz assuntos que a gente precisa ter um pouquinho de atenção. Olha aqui, ó. Esse texto aqui eu vou ler ele todo para a gente pegar a parte do seu tempo. Olha só. Tempo de destruir os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus. E a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. O templo no céu não é a Nova Jerusalém e nem a igreja. O templo no céu não é a Nova Jerusalém e nem a igreja. Não é. Por que não é a Nova Jerusalém? Porque em Apocalipse capítulo 21 e 22 diz: e nela não vi templo. Eu não vi templo na Nova Jerusalém. Por que ele não viu um templo? Porque o templo são pessoas. Olha aí, ó. É o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O templo ali são pessoas. São seres pessoais. Mas isto não significa que hoje, lá no céu, não exista um templo. Tanto é que nós estamos lendo aqui o texto, que viu-se um templo no céu. A igreja não está no céu ainda, porque a gente entende que nós vamos estar no mar de vidro, toda aquela história que nós conhecemos, né, de ter acesso ao céu. Mas aqui os anjos nem tocaram as trombetas ainda. Claro que o texto aqui está falando que viu que tocou a trombeta. A gente vai ler os textos que mostram os anjos sem tocar a trombeta ainda e ter um templo no céu. A gente vai ler esses textos aqui. Então, esse templo não é a igreja e o templo não é a Nova Jerusalém. Vamos ler aqui, ó. Apocalipse 3,12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá.
e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. E o nome da cidade, que cidade é essa? Ele vai dizer, do meu Deus, a Nova Jerusalém. Templo é uma coisa, Nova Jerusalém é outra. Templo do meu Deus e cidade do meu Deus. Uma eu sou coluna e na outra eu recebo um nome. E essa Nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e também meu novo nome. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o templo, e eu vou te mostrar aqui textos fortíssimos que mostram que não é a igreja não está no céu, e ali não é Nova Jerusalém. Primeiro texto está lá, Apocalipse 21, 22, que a Nova Jerusalém não se vê templo. Tá? Então, esse templo que hoje existe lá no céu não é a cidade. Porque se fosse cidade, teria que continuar lá. Tá? Então, olha só, Apocalipse 14, 17. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Então, você está vendo que existe anjos que têm acesso a esse templo que tem no céu. Existe um templo no céu não feito por mãos humanas. Existe um templo, existe tabernáculo, existe cidade. Tanto é que Moisés, né? Olha aí o texto aí, ó. Hebreus 8:5. Não sei se você vai conseguir ler, tá pequenininho, mas não se preocupa que no final eu vou deixar essa apostila para você. Quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi dito, olha, faze conforme o modelo que no monte se te mostrou, Hebreus 8:5. Então, existe um tabernáculo no céu, e existe um templo no céu, e existe uma cidade no céu. São coisas diferentes. Cidade, templo, tabernáculo. Os anjos têm acesso ali a esse templo, então não pode ser igreja. Como é que anjo está entrando e saindo da igreja? Como é que anjo entra e sai da igreja? Não tem como. Nem simbolicamente tem como explicar isso. Então, esses anjos estão de fato lá nesse templo, fazendo serviços sacerdotais. Você se lembra da live, não, do vídeo que nós falamos sobre os 144, sobre os 24 anciãos, né? E falamos, demos o exemplo desse anjo que tem vestimentos sacerdotais. E olha o que está aqui em Apocalipse 15, versículos 5 e 8. E depois disso olhei, e eis que o santuário do tabernáculo, do testemunho, se abriu no céu. Agora, João está tendo uma visão de dentro do tabernáculo. Ele passou a ver, né, uma visão de lá do santo dos santos do tabernáculo. Tabernáculo uma coisa, templo outra. E aí ele vai falar, ó, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo. Tá vendo aí? Os anjos, é como eu falei, né? Os anjos não tinham nem derramado as pragas, e tem um templo no céu. Tem lá um templo no céu, tem um templo no céu. Tá? E mais tarde você vai ver um texto que você vai gostar desse texto. Olha só. Como que estão vestidos esses anjos? Vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para tudo sempre. E o templo, olha aí, lembra lá de Isaías capítulo 6, que Isaías viu o Senhor sentado no alto e sublime trono, dentro do templo, e o templo se encheu de fumaça? Olha aí, ó. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus. Os anjos estavam fazendo serviços sacerdotais. O Messias ajeitou ali o candeeiro, se encheu de fumaça o templo, e ninguém pode entrar no templo até ser consumida a ira de Deus. A ira de Deus se consome na 7ª trombeta. Na verdade, a 7ª trombeta, né, o dia do Senhor é praticamente tudo junto ali. Né? Toca a 7ª trombeta, já começa, né? Já dá início ali ao dia do Senhor. Né? Basicamente,
tudo acontecendo simultaneamente. E o texto continua: com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumisse as 7 pragas dos 7 anjos. Então, até a 7ª trombeta, neste tempo, na última semana de Daniel, nenhum anjo poderá entrar no templo, porque ela se encheu de fumaça. E Isaías capítulo 6 é a mesma coisa. Quando Deus levanta Isaías para poder ele profetizar as pragas que caem em Israel, ele como profeta, o que aconteceu? O templo se encheu de fumaça. E é a mesma coisa que acontece aqui. Vai cair praga sobre Israel, sobre as nações, e de novo o templo vai se encher de fumaça. E quem está lá dentro do templo? O Senhor assentado num alto e sublime trono. Existe um trono dentro do templo. O trono está ali dentro do templo. Por isso que não pode ser a Nova Jerusalém, porque o trono que tem na Nova Jerusalém está escrito: nela não vi templo. Percebeu? Não tem templo na Nova Jerusalém quando ela descer do céu. Agora, aqui o Senhor está sentado no trono e eu vou te mostrar o texto que fala desse trono dentro do templo. Vou te mostrar. Já tem um de Isaías 6, né? Já temos um no Antigo Testamento, mas tem outro. Tá? Aí olha o que diz aqui, Apocalipse 7,15. Por isso estão diante do trono de Deus. Olha aí, esse é um texto. Mais um, tá? Tem outro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Então, esse é um texto que mostra a igreja glorificada já. Um texto mostra isso. Já está glorificada. E ela está onde, gente? Na Nova Jerusalém não tem templo. E a gente viu hoje, a gente está lendo os textos aqui, os nossos olhos estão enxergando os textos, mostrando que o templo não é a Nova Jerusalém, que o templo é algo diferente da Nova Jerusalém. E eles servem dia e noite. Dia e noite está se remetendo ao quê? Está se remetendo a um trabalho contínuo, né? São os 24 turnos de adoração ali. Eles estão no templo. E o texto continua: aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Então, a igreja terá acesso ao céu, terá acesso ao trono de Deus, terá acesso ao templo, que está escrito que serve no templo. Essa aqui é a igreja glorificada, só ali o contexto. E também tem tabernáculo no céu, porque a gente estará comemorando a festa de tabernáculos em cima do mar de vidro. Vocês estão conseguindo entender? Eu sei que é muita informação, mas está dando para entender isso daí? Tá legal? Dá um feedback aí para mim, gente. Vocês estão bem quietos. Tem agora 65 pessoas assistindo e significa que vocês estão prestando atenção no que eu estou falando. Tá beleza até aqui? Olha quanta informação tem só na 7ª trombeta. Por isso que eu falei que isso tem que ser feito de uma forma de live. Tinha que ser, né, live, porque se pintar alguma dúvida, a gente tira a dúvida aqui agora. Então, perfeito. Vamos recapitular aqui. Tem templo no céu? Tem. Tem tabernáculo no céu? Tem. A gente vai ler o texto que vai falar sobre o tabernáculo. Aliás, já até lemos, né? Mas tem outro. Tem tabernáculo no céu, que foi o modelo que Moisés utilizou. Tem templo no céu, os anjos entram e saem no templo. Tem altar também, que é onde eles recebem a nossa oração. Tem a cidade, e que não é o templo, são coisas diferentes. Por quê? Porque na cidade não tem templo, tá? Mas hoje tem templo lá. Hoje tem tabernáculo lá. Vamos ver o que Irineu de Leone vai falar. Ele não precisa dessas coisas. Que coisas? Né? Se você for ler o contexto, está ali a fonte, ele vai falar de ofertas. Tá? Ofertas que a gente entrega ao Senhor. Ele não precisa dessas coisas.
contudo quer que as façamos para o nosso bem, a fim de não sermos infrutuosos. E o próprio Verbo prescreveu ao povo que faça as oblações, embora não precisasse delas, para que aprendesse a servir a Deus, como quer que nós também ofereçamos continuamente e sem interrupção nossos dons no altar. Ele chama ofertas de dons, tá? Aí vai dizer o seguinte, ó: há, portanto, altar nos céus, aonde sobe as nossas preces e oferendas, e há templo. Ó, a altar, se tem altar, tem que ter um templo, né? Há templo, como diz João no Apocalipse, abriu-se o templo de Deus, que é o texto que nós lemos aqui agora, e tabernáculo. Então tem templo e tem tabernáculo. Aí ele vai dizer o seguinte: eis, diz, o tabernáculo de Deus, na qual habitará com os homens. Aí nós vamos ver agora o que significa esse tabernáculo. Templo, a gente viu que não mais vai existir. Tá? Na Nova Jerusalém não tem templo. Não tem templo. Nova Jerusalém não tem templo. Templo é uma coisa, né? E a cidade é outra. O templo no céu não é a Nova Jerusalém e nem a igreja. Vamos ler o texto, olha só. E vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma noiva, ataviada para o seu noivo. Eu vi uma grande voz vinda do trono, que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Se você continuar lendo os textos de Apocalipse 21, 22, você vai ver que lá está o trono de Deus e do Cordeiro, que do trono de Deus e do Cordeiro flui o rio de água viva, que lá tem a árvore da vida, né? E aqui diz que ele é adereçada como uma noiva. A promessa é de uma cidade física e literal, porque está lá a cidade, como está hoje o templo e como está hoje o tabernáculo. Que João viu o tabernáculo. Ele viu, inclusive, o interior do tabernáculo. Tá? A promessa é de uma cidade física e literal, com as qualidades da noiva, a igreja, que a igreja possui. Possui todos os fundamentos dessa cidade, bem como todo o material empenhado nela. Não as mesmas pela qual a igreja está sendo descrita. A comparação com a medida estatura da igreja são daqueles que se encontram prontos e entenderam que os fundamentos são os de uma igreja pura, virgem santa, preparada para o seu noivo. O que ele está querendo dizer com isso? Que quando Deus olha para Nova Jerusalém, ele enxerga nela muito mais do que uma cidade, mas enxerga nela também a noiva. Será que isso é novidade na Bíblia? Será que na Bíblia, né, a gente não vê isso acontecendo quando ele fala para Jerusalém terrena e a compara com o Israel? Vamos ler o texto aqui de Isaías 60, 14, 16 e 18. Olha só. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos do que te oprimiram, e prostrar-se-ão junto às plantas dos teus pés, todos os que te desprezam, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Você vê que ele fala: olha, povo de Israel, quando eu restaurar a cidade, quando vier para reinar em Jerusalém, vão chamar você de cidade do Senhor. Vão chamar você de Sião. Você sabia que a Bíblia nos chama de Sião? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Então, a Bíblia sempre compara a cidade ao povo dele e compara o povo dele à cidade. É como que se ele amasse as duas coisas. Ele ama tanto a cidade
como ama o povo da cidade. E daí ele chama a cidade de Jerusalém de sua noiva, ela veste a cidade, mas não que a cidade é a igreja, mas ele compara a cidade à igreja, e ele compara a igreja à cidade. E isso acontece desde os tempos de Israel. Por isso que tem gente que pensa que a Nova Jerusalém é a igreja que desce. Não é. Na Nova Jerusalém não tem templo. Na Nova Jerusalém tem trono, pessoas estão passeando ali. Ela é uma cidade. E essa cidade, Deus a compara, Deus a chama de noiva também, e Deus diz que ela vem adereçada como noiva. Mas vamos continuar a leitura do texto. Ó. E mamarás o leite das nações, e te alimentarás ao peito dos reis, assim saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Por bronze tratei ouro, por ferro tratei prata, por madeira bronze e por pedras ferro. Farei pacíficos os teus oficiais, justos os teus exatores. Não se ouvirá mais de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas os teus muros, ou seja, os muros de Jerusalém, chamarás o quê? Salvação. E as portas de Jerusalém, que será reconstruída, chamarás elas de louvor. Está vendo? Ele compara Jerusalém, que será reconstruída, de salvação e de portas de adoração. Ah, quem adora não é uma porta, quem adora sou eu. E quem salva não é um muro. Os salvadores de Obadias, que diz lá, é a igreja e o Senhor. Mas ele sempre compara Jerusalém como se fosse o teu povo. E ele sempre compara o teu povo à cidade física de Jerusalém. Essas mesmas comparações você encontra na Nova Jerusalém, que tem 144 mil de tamanho, que é uma altura de um anjo, tem nomes dos apóstolos nas portas, pedras das 12 tribos de Israel. Ou seja, é a igreja ali? Não, não é a igreja. Mas ele está vestindo a Nova Jerusalém de sua noiva. E a sua noiva, o que diz lá em Apocalipse? Né? Recebe o nome da cidade. Está ali, ó, Apocalipse 3,12. Nós recebemos o nome da cidade. E a cidade recebe vestimentas como se fosse a igreja. Mas não é a igreja, porque esse tipo de comparação sempre existiu na Bíblia. Isso não é novidade. Olha aqui, ó. Sofonias 3,14. Deixa eu só acertar um negócio aqui, peraí. Ó, Sofonias 3,14. Canta alegremente, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel. Regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Jerusalém teve filha? Sião engravidou e teve um monte de Siãozinhos? Não. A gente está dizendo, vocês que são de Israel, Sião é como se fosse a mãe de vocês. Eu estou comparando um monte de areia, de cimento não, né? De areia, de pedra, a uma mãe. Ele está comparando. E, de novo, você vê essa comparação lá em Gálatas 4,26. Paulo comparando a Jerusalém, que é de cima, a nossa mãe. Agora, essa Jerusalém que é de cima é uma pessoa que está lá gerando filho, está engravidando, está gerando um monte de filhos espirituais? Não. Mas ele está dizendo, a nossa pátria, que está no céu, é de lá que nós somos. E ela é comparada a uma mãe. E eu sou comparado aos filhos. Sião em Jerusalém é comparado a uma mãe. E os que nascerem em Israel são comparados a filhos. Por quê? Ele sempre vai comparar Jerusalém como se fosse uma mulher. E vai comparar também o seu povo, né, a filhos dessa mulher. No Novo Testamento, ele compara Jerusalém a uma mãe e uma noiva. Você está tendo dificuldade para entender isso ou está tudo tranquilo para poder compreender? Tá leve, eu estou forçando a barra, eu estou
forçando os textos, ou tá tranquilo para poder entender isso? Eu te mostrei os textos, e tem mais textos, que ele sempre compara a Jerusalém como se fosse a noiva dele, né? Como se fosse um ser pessoal, mas não é. E ele compara o povo à cidade, compara a cidade ao povo. Há sempre essa mescla, essa troca, né? Vamos ler aqui, ó. O templo no céu não é a Nova Jerusalém e nem a igreja. Hoje no céu existe um templo, um tabernáculo e a cidade. Hoje no céu existe um templo, um tabernáculo e uma cidade, tá? No reino milenar, eu sei que está pequeno para vocês enxergarem aí, irmãos. Tenham paciência, né? Tenham paciência. Dá até para aumentar se você quiser aqui, né? Botar uma qualidade boa aqui e aumentar. Com os 2 dedos aqui, você consegue ler junto comigo. Você não lê o chat, mas você lê o texto. Aí você tem que decidir. Tá? Vamos ler aqui. Olha só. No reino milenar, ainda existirá um templo, um tabernáculo e uma cidade no céu. Lá no céu. A gente vai ler o texto aqui, tá? No reino milenar, ainda existirá um templo, um tabernáculo e uma cidade no céu. E em Israel, um templo e uma cidade. Vamos ler o texto, olha só. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Então, no reino milenar, existe aonde? Um templo no céu, um tabernáculo no céu, uma cidade no céu, e vai existir um templo em Jerusalém e uma cidade de Jerusalém reconstruída, aqui na terra. Vamos ler Ezequiel 44:11. Contudo, serão ministros no meu santuário, tendo ao seu cargo a guarda das portas do templo, e ministrando no templo. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante ele para o servir. Aí quem conhece o nosso estudo do templo de Ezequiel sabe que nós estamos dizendo que esse povo aqui não é a igreja. Por quê? Porque esses que fazem sacrifícios, né, que estão imolando, têm pecado. Esse pessoal peca, tá? Então não é a igreja aqui. Nem aconteceu, nem está acontecendo, mas acontecerá. Então, em Jerusalém, nós vimos que tem um templo. Foi colocado aqui 3 vezes: santuário, templo e templo de novo. E tem animais sendo sacrificados. E tem uma cidade. Olha aqui, Ezequiel 48:35. 18 mil côvados, dá até dando o espaçamento da cidade ali, tá? 18 mil côvados terá ao redor. Gente, 18 mil côvados é a sujeirinha da unha do pé, em comparação à cidade da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela pega uma parte do sul da Europa, norte da África, pega todo o Oriente Médio e ainda cobre o mar Mediterrâneo. 18 mil côvados é um negocinho pequenininho, que você tem que aumentar no zoom ali para enxergar lá em Israel. Tá? Então, a Nova Jerusalém não tem nada a ver com essa cidade aqui. E essa cidade aqui tem por nome o quê? Nova Jerusalém? Qual é o nome dessa cidade aqui, gente? Você consegue ler o nome dessa cidade? Vê se o nome dessa cidade é Nova Jerusalém. Leia aí para mim. Ezequiel 48:35. Quem é que vai saber o nome dessa cidade? Vê se é Nova Jerusalém. E o nome da cidade será chamado Nova Jerusalém. Peraí.
Deixa eu engolir a água primeiro. Aí. Aê! E o nome dessa cidade se chamará Nova Jerusalém. É isso que está escrito aí? Não. Isso aí, ó. Jeová chamar. O Senhor está ali. O Senhor está ali. O nome da cidade se chamará O Senhor está ali. Deus está presente. O nome da cidade não é Nova Jerusalém. Então você veja que existe esse templo, que é onde se faz sacrifícios. Então, em hipótese alguma, pode ser esse templo que está lá no céu. Em hipótese alguma. E você vê essa cidade que tem por nome Jeová chamar. E que não tem a ver com Nova Jerusalém. Tá? Porque essa tem 18 mil côvados. Vai ver o tamanho da Nova Jerusalém. Tá? Muito bem. Agora, no reino eterno, não haverá templo e nem tabernáculo. Não vai ter tabernáculo na Nova Jerusalém? Eu vou te dizer por que não vai ter. Porque o templo e o tabernáculo será a igreja que descerá dentro da cidade. Lembra que o templo agora é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, só que o Cordeiro é a cabeça do templo que é o seu corpo. Né? Não tem como desassociar isso. Não tem como. Agora, nós fazemos parte do Cordeiro. Né? Por isso também somos chamados de ovelhas. Né? Nós fazemos parte dele. Então, o templo, agora, e o tabernáculo, que é a mesma coisa, ela passa a ser unicamente esses seres pessoais, que é o Pai e o Filho, que está incutido nele, a igreja. E eles estão aonde? Na cidade. Porque se o templo fosse a cidade, aí eu teria que dizer, e nela eu vi o templo. Porque se o templo é a cidade, né, teria que ver o templo na cidade. Mas como o templo não é a cidade, então nela eu não vi um templo físico ali. Cadê o templo? Eu não estou vendo mais templo nela. Não existe mais templo. Por quê? Agora, o templo é a igreja. Aliás, sempre foi, só que agora está dizendo que somente é a igreja. Não existe mais aquele templo que hoje tem os anjos entrando e saindo lá no céu. E também o tabernáculo de Deus com os homens é quem? É a igreja. Nós somos o tabernáculo de Deus. Nós somos o tabernáculo de Deus, nós somos a igreja. Tá? Muito bem. Deixa eu botar no silencioso aqui, gente. E a cidade literal possui todas as características da noiva. Né? Por isso, ela é comparada à esposa do cordeiro e também de vestimentas sacerdotais. Olha o que está escrito em Isaías 52, 12. Desperta, desperta, veste-se da tua fortaleza, Sião. Sião, veste da sua fortaleza, Sião. Veste-te dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa. Vestes. Ele está falando aqui da Jerusalém terrena, mas você está vendo que ele compara a cidade como uma noiva que está se vestindo. Qual é a prova que você tem que está falando de Jerusalém terrena? Olha a continuidade do texto, Isaías 52, 12. Porque nunca mais entrará em ti incircunciso. Isso aqui não é Nova Jerusalém. Quando que entrou alguém incircunciso na Nova Jerusalém? Ele está falando da Jerusalém terrena. Só que ele compara essa Jerusalém terrena a uma noiva que tem vestidos formosos. Você percebe? Nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo, sacode-te do pó. Olha aí, ó, Jerusalém que foi invadida na grande tribulação, seja restaurada, sacode-te. Vai, sacode aí. Levanta-te, bora, levanta-te. Assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das ataduras do teu pescoço, ó cativa filha de Sião.
Você vê que o tempo inteiro os profetas, eles fazem essa associação. Jerusalém, cidade com pessoas, pessoas com cidade. E ele chama a cidade, né, de uma fortaleza que precisa vestir-se de formosura, cidade santa. Jesus falou isso, não jureis por Jerusalém, que é a cidade de Deus, né? A santa cidade. Então, Jesus compara Jerusalém com uma cidade santa. E ele falou, quando vocês verem o abominável da desolação que estiver no lugar santo, porque ainda que Jerusalém hoje esteja lá, aquela balbúrdia, aquele pecado que está, mas Jesus olha mais para frente, porque a cidade é a cidade escolhida de Deus. Deus escolheu Sião para sua morada. Cale-se diante dele toda a terra. Acabou, ele escolheu. Não tem o que mais fazer. Escolheu, está escolhido. Ele escolheu Sião como a sua morada, Jerusalém, de Sião sairá a lei e de Jerusalém a sua palavra. Já escolheu. Ele ama as portas de Jerusalém. Você lembra do texto? Que ele ama as portas de Jerusalém. Ele escolheu Jerusalém, gente. Por isso ele prometeu a Abraão essa terra de Jerusalém, do rio do Egito até o grande rio Eufrates. Por isso você vê, quando Jerusalém é restaurada, e não só Jerusalém, mas todo Israel, Ezequiel 47 e 48, todas as promessas em Jerusalém, tudo é Jerusalém. Tem uma do alto, claro que tem uma do alto, mas tem uma da terra que ele também ele prometeu aos nossos pais. Olha o que vai dizer Irineu de Leão no seu 5º livro, no capítulo 34, olha só. Isaías diz ainda a respeito de Jerusalém, ó, uma coisa, outra coisa. Jerusalém e de seu rei. Ele já está dando a interpretação de Jerusalém e de seu rei. Bem-aventurado quem tem posteridade em Sião e parentes em Jerusalém. Eis que um rei justo reinará e os príncipes reinarão com justiça. Ó, quem tem pessoas ali em Jerusalém, fique tranquilos, porque virá um rei e um governo com ele, para reinar sobre os que estão ali em Jerusalém. E acerca dos preparativos para a sua reconstrução. Ele vai interpretar agora, ele interpreta, na verdade, né, o texto de Isaías que fala da reconstrução, ele fala da reconstrução de Jerusalém. Olha o texto que ele vai usar. Diz: eis que te preparo carbúnculo com pedras e safira para as fundações, jaspe, para as torres, cristal, para as portas e pedras preciosas, para as muralhas. Ele interpreta esse texto da reconstrução de Jerusalém e ele diz, olha, Jerusalém para mim é como se eu estivesse me casando com ela, como se fosse uma noiva para mim. Eu vou deixar ela linda, eu vou olhar para Jerusalém, para a cidade de Jerusalém, para o templo, para tudo aquilo dali, e vou vestir elas com pedras preciosas. Então, não confunda os habitantes de Jerusalém com a reconstrução da cidade. E os dois recebem a mesma nomenclatura. Deus vê os habitantes de Jerusalém como se fossem filhas de Jerusalém. E Deus vê Jerusalém como se fosse uma cidade que ele adorna como se fosse uma noiva. Ele ama tanto o chão da cidade, como ama também os habitantes da cidade. Está conseguindo entender isso? E essa glória será muito maior quando a nova Jerusalém descer. Porque aí será uma cidade que vai ser revestida totalmente de algo superior e incorruptível. Porque a nova Jerusalém, ela nunca entrou nela nenhum incircunciso. A nova Jerusalém do alto, ela é livre. A de baixo, que hoje é escrava, nós vimos a profecia. O Senhor vai livrar, vai recuperar, vai reconstruir,
né? Ela está em pó, vai levantar, vai haver uma reconstrução. A lá de cima, ela nunca precisou passar por isso. E quando ela descer, vai ser uma glória que nunca nenhum homem já viu. Por quê? Porque ela estará numa dimensão a qual não somente o Filho estará nela, mas também o Pai. Então, veja, todos os teus filhos serão instruídos pelo Senhor e viverão em grande paz, e serás edificada na justiça. Ele continua escrevendo. O mesmo profeta diz ainda: regozijar-me-ei em Jerusalém, alegrar-me-ei em meu povo, nela não se tornará ouvir choro nem lamentação. Ou seja, né, não se tornará, porque nela já se ouviu choro e lamentação. Não haverá mais criancias que tenham morte prematura, nem velhos que não complementam o seu tempo, completem, né? Os jovens terão 100 anos e o pecador, ao morrer aos 100 anos, será amaldiçoado. Construirão casas e eles mesmos as habitarão. Plantarão vinhas, eles mesmos comerão seus frutos, beberão seu vinho. Já não construirão para que outro habite em sua casa, não plantarão para que outro coma o fruto, pois a duração dos dias de meu povo será como os dias da árvore da vida. Consumirão eles mesmos o fruto do trabalho de suas mãos. E isso aonde? Na Jerusalém reconstruída, com fundamentos, como se estivesse vestida de uma vestimenta sacerdotal. Perfeito? Perfeito? Entendida essa questão, antes da gente entrar na última característica do toque da sétima trombeta? Alguma pergunta até aqui? Nós estamos com 75 pessoas assistindo, né? No total. Alguma pergunta até aqui? A comparação que ele faz, ele sempre chama a cidade, né, da minha amada, ou tanto é que ele fala cidade amada, né? Em Apocalipse 20, que o Satanás ele organizou um exército e rodeou a cidade amada. Ele sempre chama a cidade amada portas de salvação e nos compara a cidade e compara a cidade a sua noiva. Mas você tem que saber separar as coisas. Não é que é a mesma coisa. Ele faz comparações, mas são coisas diferentes. Perfeito? Tá tudo bem até aqui? Posso avançar então para o último tópico? Beleza? Então vou avançar, hein? Eu vou avançar. O Vozes de Trombeta aqui colocou um... Olha só que legal, né? 18 mil côvados é igual a 9 quilômetros. Gente, 9 quilômetros você faz correndo ali em um dia. Eu faço 10 quilômetros rapidinho, correndo. Isso não tem nada a ver com a Nova Jerusalém. Absolutamente nada a ver. Tá? Então vamos avançar, olha só. É a última parte do texto que fala sobre o toque, né, da sétima trombeta. Vai dizer assim: houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Isso ali no toque da sétima trombeta. Aqui também se derrama a sétima taça. Vamos ler o texto? O sétimo anjo derramou a sua taça no ar. E saiu uma grande voz do santuário, olha aí, ó. Uma grande voz do santuário, da parte do trono. Você sabe aonde é o trono de Deus? É dentro do santuário. Está ali escrito, estou lendo para você. O trono de Deus está dentro do santuário. Perfeito? E é de lá que o Senhor vai sair. Veja como se encaixa as coisas. Porque o Filho, ele entrou no santuário para interceder por nós como sumo sacerdote, e o trono está dentro do santuário. Quando ele se levantar desse trono, né, assenta-te à minha direita até que ponha todos os teus inimigos para os cabelos dos teus pés. Quando ele se levantar desse trono, é porque está saindo do santuário. Agora, a Nova Jerusalém, nela não tem santuário, nela não tem templo, mas tem trono. Você veja que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou frisando isso aqui, ó, batendo
a tecla para que você compreenda isso, tá? Então, o que acontece com essa voz que sai do trono, que está dentro do santuário, dizendo: está feito, e houve relâmpagos e vozes e trovões, e houve também um grande terremoto, qual nunca houvera desde que há homens sobre a terra. Terremoto tão forte quão grande. Está vendo ali os terremotos que acontecem? Então, está sendo derramado a sétima taça junto com o toque da sétima trombeta. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E Deus lembrou-se da grande Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Deus não nos destinou para a ira. De fato, não nos destinou. Por quê? Porque no dia da ira, aqui, no dia do Senhor, estaremos glorificados. Tá? Todas as ilhas fugiram, e os montes não mais se acharam. Olha aí, gente, como que vai estar realmente, e vai ser forte esse tremor, tá? E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada. A igreja aqui já vai estar arrebatada, tá? Já vai estar arrebatada porque é ela que vai apedrejar a prostituta, né? Ela e as suas 2 testemunhas, a igreja, lá do céu. Porque a sua praga era muito grande. E sobre o terremoto, Zacarias 14:5 vai dizer, olha só: e fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Você percebe que há um toque de trombeta, que há um encontro que ele nos ares, que há alarido, voz de arcanjo. Gente, todos os textos se casam, conversam. Tudo é sempre depois da grande tribulação. E isto acontece por quê? Porque no dia da ressurreição, a gente é glorificado, se encontra com ele nos ares, fazemos o juízo, né? Ele sai do templo, porque ele só pode sair para expiar o pecado. Aqui é a expiação do pecado, quando a gente é incorruptibilizado. O sumo sacerdote saiu, ele vem reinar com os santos, tem o terremoto, ele coloca os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Por quê? Porque as oliveiras se fendem, né, ao meio. E o que mais acontece? É a abertura do 6º selo. Vamos ler aqui, ó. E vi quando abriu o 6º selo, e houve grande terremoto. Você veja que está tudo alinhado, gente, está tudo alinhado. Todos os profetas falam a mesma coisa. É a 7ª taça, é a 7ª trombeta, é o 6º selo, é a vinda dele, é a mesma coisa. E houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola. Aí você lê Apocalipse 19, que lá não se viu o céu, tá? Então, por que não se viu? Porque se enrolou, né? E Jesus falou: passarão os céus e a terra. Tá passando, ele está fazendo um novo céu e uma nova terra ali, novos céus no plural, tá? Porque novo no singular é só no reino eterno. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Olha aí, ó, né? É Apocalipse 16, né? E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. O Pai está sentado sobre o trono. Jesus já se levantou do trono. A voz que sai do trono é a voz do Pai, que está lá sentado lá ainda. O Filho já saiu do trono, porque quando sai do trono, ele está saindo do santuário, porque o trono está dentro do santuário. O Filho se levantou e ouve-se uma voz de dentro do trono ainda. Está feito. O Cordeiro vem para fazer vingança, mas aquele que está sentado no trono
que está lá ainda no trono, porque o filho não se assentou no trono de Davi, você concorda comigo? Ele não se assentou no trono de Davi ainda, mas ele vai se assentar ainda. Mas o pai está sentado no trono e o cordeiro já se levantou para sua ira. Você vê como os textos se encaixam, não tem forçação de barra, não tem invencionice. Quando você lê os textos sem simbologia, sem querer ficar fazendo simbolismo, eles são lidos assim, ó, flui com uma naturalidade, né? Você está lendo os textos e você está vendo eles se casando, eles conversando, eles se costurando. Olha o que diz aqui Irineu de Leão sobre esse texto, olha só. Outros chamando o juiz e comparando o dia do Senhor a uma fornalha ardente, que é o que Pedro chama também, né? Porque recolhe o trigo em seus celeiros e queima a palha no fogo que não se apaga. Ameaçavam os incrédulos com um castigo que o Senhor fala: ide longe de mim, malditos, para o fogo eterno que meu Pai preparou para o diabo e seus anjos. Isso aqui é o tribunal de Cristo, que está sendo lançado ali no lago de fogo e enxofre, a besta, o falso profeta, né? E todo esse exército, né? O anticristo, a besta, né? O Gog e Magog e o falso profeta. E também de que o apóstolo falava. Ele vai citar aqui Paulo, que ele vai dizer sobre a vinda de Jesus. Eles sofreram a pena eterna da perdição pela face do Senhor e o resplendor de seu poder. Quando virá para ser glorificado nos seus santos e ser reconhecido, admirável nos que acreditam nele. Então, quando que ele vai lançar no lago de fogo e enxofre os seus inimigos? Quando ele vier para ser glorificado nos seus, ou seja, no corpo, nos seus santos. E ele está repetindo o que Paulo falou, porque Paulo está dizendo exatamente isso. Ele não está interpretando Paulo, ele está repetindo Paulo. Tá? Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Se alguns quiserem interpretar essas profecias em sentido alegórico, ele está concluindo tudo que ele acabou de falar. Tá? Nova Jerusalém, que vem depois, que ele vai falar sobre isso, que a Nova Jerusalém desce depois dos dias do reino. Ele vai falar dessa reconstrução da cidade. Leia depois o quinto livro de Irineu, capítulo 30 em diante. Ele vai falar sobre a reconstrução de Jerusalém, o reino milenar literal, a vinda de Jesus depois do anticristo e a descida da Nova Jerusalém depois dos dias do reino. Aí ele vai dizer o seguinte: se alguns quiserem interpretar essas profecias em sentido alegórico, não chegarão a acordo entre si sobre todos os pontos e serão refutados pelas próprias palavras, sobre as quais discutem e dizem: quando as cidades das gentes estarão despovoadas por falta de habitantes, por que por falta de habitantes? Lembra de Isaías 13, que as pessoas serão como o ouro, vai ser difícil de encontrar gente. Lembra da última aula que nós tivemos, da sexta trombeta, que fala que 1/3 da humanidade será destruída, mas 1/3 já na penúltima trombeta, já morreram milhares e milhares de pessoas. Aí ele vai dizer, ó, vai ter que repovoar todo mundo de novo. Ele vai dizer: quando as cidades das gentes estiverem despovoadas por falta de habitantes, e as casas por falta de homens, e a terra ficará deserta, eis, pois, diz Isaías, o dia do Senhor terrível, cheio de furor e de ira. Ele vem para tornar deserta a terra e exterminar os pecadores. Ele diz ainda: será eliminada para que não veja a glória do Senhor. E depois que isso tiver acontecido, diz: o Senhor afastará os homens e os que ficarem se multiplicarão sobre a terra. Construirão casas e eles mesmos habitarão e plantarão vinhas, cujos frutos eles mesmos comerão. Então, o profeta não, né? O bispo Irineu de Leão,
ele nos mostra clarissimamente que a terra estará vazia por causa do dia do Senhor, tá? Então, essa grande multidão que a gente vê na Bíblia, logo no início, é da igreja, mas os habitantes da terra serão poucos. E eles terão que casar, né? Igual aquele sacerdote de Ezequiel 48. Vão ter que casar, vai ter que passar por todo o processo para repovoar a terra. E daí, repovoando a terra, Cristo é a igreja, que é a figura, né, de Adão e Eva, vão estar reinando sobre eles, depois de terem, né, concluído, então, a sua missão, que é se tornar uma noiva, né, ataviada, pronta para o seu esposo. Eu vou passar aqui, né, para vocês o link, tá? Desse PDF para você poder baixar. Tá bom? Tá aí o link, ó. Clica no Drive aí e baixa esse PDF que eu fiz hoje para você. Fiquei aí umas 5 horas preparando esse PDF. O Ziel está dizendo, né, rasguei tudo que aprendi no meu seminário, hoje consigo chegar à verdade. Teve um irmãozinho, né, da Bahia, que ele tinha acabado de fazer o seminário teológico, né? E nós entramos lá para poder falar do seminário do reino. E ele falou exatamente isso, que ele acabou de pegar o diploma e teve que desconsiderar tudo que ele aprendeu depois que fez o seminário do reino. Porque, gente, hoje ficou mais do que provado, vocês viram que é impossível a gente colocar, primeiro, um arrebatamento antes da grande tribulação. Eu mostrei para vocês o texto que mostra tabernáculo sendo uma coisa, templo sendo uma coisa, cidade sendo outra coisa. No reino eterno, no reino milenar, tem templo, que nós vamos estar fazendo os turnos de oração lá. Tem tabernáculo, por quê? Porque nós vamos estar comemorando a festa de tabernáculos lá no céu, né? Com palmas nas mãos, no mar de vidro. Aqui na terra tem o templo de Ezequiel, tem a cidade de Jerusalém reconstruída. Tem textos que falam sobre isso. No reino eterno, não se vê templo, porque o templo somos nós. O templo tem altar, altar de oração. Eu vou orar para Deus no reino eterno? As nações vão orar? Não. Ele já está ali. Ele já vai estar ali. Vai haver adoração, né? Não vai haver uma oração. Você vê anjo orando, né? Vai orar por quem? Nós todos estaremos, Deus será tudo em todos. Não há necessidade de templo. E o tabernáculo? Nós somos o tabernáculo e nós somos o templo que vamos estar habitando com os homens. A Nova Jerusalém é outro papo. Nova Jerusalém é uma cidade que já está pronta desde a fundação do mundo. E a Nova Jerusalém, ela é comparada à noiva, perfeitissimamente. Jerusalém terrena também sempre foi comparado, e isso ainda será mais ainda. A cidade é comparada à igreja, e a igreja é comparada à cidade o tempo inteiro. Mas uma coisa é a cidade, outra coisa é a igreja. Entenderam? Esse foi o suprassumo da aula de hoje. Resumindo, é isso. Resumindo, é isso aí. Tá? Deixa eu ver aqui. Lisandra pergunta: e quando os santos ressuscitarem e os vivos transformados se encontrarem com Jesus nos ares, onde ficará as nações que estará no dia da ira de Deus? As nações serão reunidas para o tribunal de Cristo lá, acho que é em Jezreel, na cidade do julgamento. Vai ser ali. Elas vão para lá. Tá? Como que se dará esse ajuntamento? Eu acredito, pelos textos de Joel, que nós, a igreja, que vamos pegar todas as nações, né, e vamos direcioná-los a irem para lá. E ali haverá o julgamento. Os que sobreviverem
ficarão, né, em Jerusalém para poder repovoar a terra. Eu penso desta forma, tá? Deixa eu ver aqui. Mas a verdade, pastor, aprendi muito mais com você e com o Pedro. Amém, glória a Deus, né? A gente aqui, a gente procura o máximo possível mastigar os textos, mostrar os profetas. Nós aqui desse canal, nós amamos os profetas. Nós amamos, nós aprendemos a amar os profetas, tá? E nós incentivamos vocês também a amarem os profetas, tá? Ouçam os profetas, né? Leiam os profetas, eles deram a vida deles por isso, tá? Por toda a palavra, tá? Amemos os profetas. Lembra que Jesus, ele repreendeu os fariseus, porque os fariseus, eles não valorizavam os profetas. Vocês dizem que iriam ouvir os profetas, mas se eles viessem para cá, vocês iriam matá-lo. Então, Jesus, ele dá um valor enorme aos profetas. Ouçam, leia Naum, leia Joel, né? Leia Amós, leia Isaías, leia Jeremias, abrace os profetas, meu irmão. Abrace eles. Quando você meditar nos profetas, você vai ver que tudo que os apóstolos falaram, eles não falaram um tio sem citar os profetas, ainda que de forma diferente. Deixar o link dos ofertantes. Ele se dedica de forma integral. O link já separei aqui, ó, o link para quem quiser estar abençoando essa obra, tá, gente? Quem quiser estar abençoando de forma integral, né? Eu faço o trabalho integral. Todos os dias estou estudando, preparando matéria, preparando uma coisa para vocês, apostila, né? PDF, PowerPoint, igual hoje. Hoje eu passei a tarde preparando isso tudo. Se você quer abençoar, tá ali um grupo de ofertantes, caso você queira fazer parte de um grupo, né, para poder estar ajudando conforme Deus colocar no teu coração. Não tem essa de valor mínimo não, tá, gente? É o que Deus colocar no teu coração. A gente que não cobra dízimo, né? Mas a gente trabalha para vocês 24 horas por dia. E é 24 horas mesmo, que tem nego que manda pergunta 1h. Nego manda pergunta 1h para mim lá no WhatsApp. Vou te falar, hein? Quando vier o que é perfeito, que é em parte será aniquilado. Isso aí. Até hoje, a maioria das igrejas não ensinam porque tem os olhos de entendimento fechados, não estudam os profetas, as festas, e quando a gente fala sobre eles, fecha ouvidos. Exatamente, né? Mas está chegando o tempo, Aurejane. Está chegando o tempo, tá? Isso aí, Miguel. Leia mesmo os profetas, tá? Gratidão por esse ensino maravilhoso que nos instrui e prepara ainda enche o coração de alegria. Amém. É isso daí, gente. Né? Tudo que a gente faz é pelo reino, tudo que nós fazemos é para que a palavra ela venha a ser ensinada com autoridade. Eu ensino essa palavra há mais de 20 anos. Desde 2002 que eu ensino essa palavra, desde quando fui conquistado por ela, eu ensino essa palavra, né? Eu dedico o meu tempo a essa palavra, né? Tudo que eu fiz, até minha faculdade, né? Minha faculdade de História foi para aprender a estudar para poder fazer uma pós-graduação só sobre história da igreja, para poder saber pesquisar, saber didática. A minha faculdade de História, basicamente, foi para poder aprender a estudar a didática da história, para abençoar o povo de Deus no tocante à história da igreja, como os pais pensavam, porque hoje a gente vê na internet, todo mundo sabe de história, mas poucos são formados em história, né? Quem é formado em história não é desonesto intelectual, tá? A gente tem esse compromisso, né? De passar as informações
direto da fonte, estudar. Eu me preocupo muito com fonte, né? Quem é professor de história, ele se preocupa com fonte, ele é mais honesto, né? Intelectualmente, né? Então, a gente é assim, né? A faculdade que eu fiz foi para justamente poder me aprimorar como docente, né? E também para poder trazer elementos que vão abençoar, agregar conhecimento para vocês, tá? E aí eu tenho todo um aparato, né? Eu tenho um pastor Damásio, tinha outros pastores que eram mestres na área de par da igreja. Depois eu fiz minha pós-graduação, que foi pago por vocês, porque vocês é que pagaram a minha pós-graduação, né? Não foi eu, foram vocês que pagaram. Fiz 2 anos de pós-graduação, com uma média de 9,5, porque vocês me abençoaram com a pós-graduação de uma escola que é uma das melhores do Brasil, que é a da Batista do Sul, tá? Então, assim, tudo que eu faço hoje, a minha vida hoje é voltada para o reino. E eu tenho a plena convicção, né, de que Deus vai nos levar, todos nós, porque isso não é meu, esse é seu também. Deus vai nos levar, né, a lugares distantes para pregar o reino. Deus não nos deu essa palavra para ficar preso em nós, com a gente. Não. Deus nos deu essa palavra para que todos nós viéssemos a anunciar com força. Com força. E Deus já começou a fazer isso, tá? Amém, né? Glória a Deus. Pastor, esse link é o do grupo dos ofertantes. O link do Drive é do PDF. O link do WhatsApp é dos ofertantes, tá? No arrebatamento, nós vamos nos reunir nos ares, vamos para o céu, onde receberemos galardão, e só depois de 30 dias vamos descer para Armagedon? Não. A reunião com ele nos ares, dali nós vamos direto para o Armagedon. Quando que eu vou receber o galardão? Será no tribunal de Cristo. Tá? Isso Paulo vai dizer lá em, acho que é 1 Coríntios capítulo 5. Depois veio aí, tá? Que nós vamos receber o galardão. Claro que Jesus já vem com o galardão, mas a entrega do galardão é no tribunal de Cristo. Tá? Ali é que vai ser julgado, né, as nossas obras. É porque o texto, a Bíblia, ela não vai tratar sempre as ordens cronológicas toda a vida, o tempo inteiro. Às vezes ela fala assim, ó, de papum, entendeu? Jesus vem para julgamento. Pô, mas antes do julgamento tem o dia do Senhor, né? Tem alguns detalhes ali que vai levar tempo. Jesus vem para reinar. Tomaste o grande poder e reinaste. É de imediato? Não. Ainda tem o tribunal de Cristo, ainda tem os 7 meses para enterrar os mortos. Então, às vezes, a Bíblia fala assim de forma abrupta, né? Parece que acontece ali no mesmo instante, mas quando você dá um zoom nas profecias, você vê que não está tudo coladinho, né? Tem um espaçamento ali entre um evento e outro, tá? Batista do Sul ensina o pré-tribulação. Não, ali Batista eu creio que seja um ensino pós, tá? Porque a maioria deles são amilenistas. Mas ali é curso de história. Então, curso de história é história, não vai ensinar doutrina, vai ensinar a história, tá? Paz do Senhor, pastor, quando acontece a profecia de Daniel, que o povo que conhece o Deus se tornará forte e fará proezas, está relacionado com o que Balaão profetizou também? Pode estar relacionado desde que essa profecia que se tornará forte, né, e fará proezas, ele começa na última semana de Daniel. Aí o povo fará proezas ali. E o que acontece? Na metade da semana, esse poder do povo santo é retirado. É retirado por quê? Porque morre milhares de filhos de Deus, né? Agora, qual é a profecia ali de Balaão? Se tiver dentro dessa perspectiva, assim. Amém. É isso aí, gente.
Beleza? 10 da noite, deu 1h50 de live. Eu vou fazer alguns cortes e amanhã eu lanço, né? Aliás, amanhã tem a aula, a última aula do Seminário do Reino, tá? Não perca, 7h30, última aula do Seminário do Reino com o pastor Pedro. Beleza? As festas cíclicas, tá? Vamos falar sobre as festas, que são 7, né? E ele vai dissecar uma por uma profeticamente. Amanhã, às 19h30, não perca, né? Nesse mesmo Reino Canal, Reino Programa, Reino Horário. Amém, gente? Vamos orar. Então, já estou ficando rouco já, 1h50 falando. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa oportunidade. Eu agradeço a Ti, Senhor, porque a Tua palavra, ela é linda, a Tua palavra é maravilhosa, a Tua palavra ela é perfeita. Te agradecemos porque está tudo mastigadinho, Senhor. Os profetas falaram uma coisa só, ensinaram uma coisa só, eles nos mostraram todo o caminho das pedras, Senhor. Todo o caminho das pedras eles nos mostraram, eles nos ensinaram, falaram da restauração de Israel, de Jerusalém, falaram do reino milenar, da sua vinda, que é o dia do Senhor. E os apóstolos ensinaram tudo exatamente como os profetas ensinaram. Que a sua vinda, que a sua descida não aconteceria sem que antes viesse a apostasia e se manifestasse o homem da iniquidade. E os discípulos dos apóstolos também ensinaram a mesma coisa. Ensinaram que a ressurreição dos justos só aconteceria depois do advento do anticristo. Que o Senhor restauraria Jerusalém e que a nova Jerusalém desceria depois dos dias do reino. Ou seja, tudo que os profetas ensinaram, os apóstolos ensinaram também, e os seus discípulos, nas primeiras gerações, também ensinaram, Senhor. Isso foi sucumbido, foi suplantado pela Igreja Católica. Muitos homens da Reforma não entenderam, não olharam para trás, mas o Senhor, nesse tempo, tem restaurado essas verdades, Senhor. O Senhor, nesse tempo, tem nos mostrado de uma maneira que, para nós, parece ser fácil estudar. Mas para muitos é complicado chegar a esse entendimento, porque isso depende da graça de Deus. Isso depende do Espírito Santo colocar o dedinho em qual versículo eu tenho que ler. Se não for assim, a gente não conseguiria chegar até aqui, Senhor. Ainda estaremos perdidos em diversas visões diferentes e estaremos conformados com isso. Mas, graças a Deus, o Senhor nos mostrou, o Senhor nos ensinou, e, ao mesmo tempo que o Senhor nos mostra e nos ensina, nos coloca uma responsabilidade enorme nos nossos ombros. Uma responsabilidade que, para nós hoje, é impossível olhar para trás. É impossível voltar atrás e dizer que não é assim. Porque nós conseguimos enxergar o reino de Deus. Nós conseguimos enxergar o reino, Senhor. É como o Senhor Jesus disse, feliz, quando o Senhor revelou o reino aos pequeninos. O Senhor disse, alegre, olhou para o céu, levantou as mãos e disse, graças te dou, Pai, porque ocultastes os mistérios do teu reino aos grandes, aos poderosos, mas revelastes aos pequeninos. Nós somos esses pequeninos. Nós não temos rádio, nós não temos canal com 1 milhão de inscritos, não temos igrejas, Senhor, com holofotes, com 1.000 membros, 2.000 membros, não temos, Deus, espaço na televisão. Não somos grandes, não somos reconhecidos, não somos chamados para conferência, Senhor, mas somos os pequeninos. Temos pouca força, mas não negaremos o teu nome nem o reino. Muito obrigado por tudo, Senhor. Graças também te damos, Senhor, por o Senhor nos escolher para essa missão tão difícil, mas que não conseguiríamos vencer se não fosse pela tua graça. O Senhor escolhe as pessoas certas, Senhor, para missões certas. Nós estamos aqui. Obrigado. Envia-me a nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? É isso aí.
Obrigado por você nos ter acompanhado, tá? E ainda você, assim como um professor, claro, irmão, tu será, meu irmão, você será, em nome de Jesus. Vai fazer muitos filhos, né, espirituais. Amém, gente? Fique na paz. Obrigado por ter ficado comigo na oração. 70 pessoas na oração. Obrigado. Deus te abençoe, gente. Até amanhã, às 19h30. Valeu, fiquem na paz. Tchau.